I shot myself. Sure. So what's your name? Michael Hill. Michael Hill, and you shot yourself where? I don't know. I can't move. Okay, can you tell me a general area of where you're at? I'm about 2.5 miles west on E57 off of 169. Are you in Greene County, sir? I don't know. I just blew up again. I just blew up this hole on my arm. Oh my God! Oh my God! Sir? Are you there, sir? Sir? 911, quando a morte chama. A chamada inicial veio de uma fazenda de ovelhas bem perto do condado de Greene, condado de Boone, e parecia que a pessoa tinha atirado em si mesma acidentalmente. Give a shot. What's your location? On E57. Go down the road till you hit the bridge. There's a sheep farm right there on the south side of the road. I'm in the back by the John Deere tractor. Okay, we got medical. We got officer Rob. Okay. I can't feel my legs. Please hurry. Please, please. Oh, I gotta go. No, stay in line, sir. Oh, no. A chamada encerrou e ele poderia ter apertado o botão acidentalmente, ou talvez a chamada tivesse simplesmente caído. Quando os policiais responderam, não sabiam do que se tratava. Oh my God. Eles tinham alguém baleado que parecia estar sozinho, ferido por uma arma. Ele nem sequer sabia onde, só o que ele sabia era que estava deitado de costas e que não conseguia mover as pernas. Where you shot, sir? I shot myself. I don't know. The gun just went off. Okay, what's your name, sir? Michael Hill. Shane! Fique aqui, cara. Fique aqui. Eu trabalho aqui. O Shane é meu amigo. Eu trabalhava a uns 30 quilômetros de distância em outra fazenda. Ele tá bem? Sim, dê tempo a eles, tá legal? Vamos cuidar dele. Shane me ligou e disse que foi baleado. Pulei no meu carro e mandei Shane ligar para 911 e disse que eu estava a caminho. Então eu liguei para a mãe dele. E ele disse que Shane tinha sido baleado. Jéssica! Então corri para pegar a Jéssica, a esposa do Shane. Ela veio até a porta e disse: o que houve? Eu disse: Shane foi baleado. Temos que ir agora. Senhor? Ei, você pode me ouvir? Não está respirando bem. Tinha acontecido um acidente e era muito grave. Era só o que eu sabia. Eu corri para o carro e comecei a dirigir. E quando chegamos lá, os paramédicos estavam com ele. Corri até o Shane. É meu filho! Não pode passar. É meu filho! Não pode passar. Senhora! Shane! Deixe eles trabalhar. Era o meu filho. Não podiam me manter longe dele. Tiveram que me segurar porque eu tentava chegar até ele. Não os atrapalhe. Eles precisam fazer o trabalho deles. Eu fiquei muito perturbado. Podia vê-lo a 15 metros, deitado ali. Eu sou Jéssica, a esposa dele. Oi, e aí? Engole o que você disse. Oi, Jess. Oi. Quero que conheça uma pessoa. Eles se conheceram pelo meu irmão, Jason. Sou Shane. Eu sou a Jéssica. Muito prazer, Jéssica. É, prazer também. Ela estava num lar adotivo na época e fugia, fazia um monte de bobagens. E o Shane estava lá e deu apoio a ela. Ombros retos. Isso. Assim. Meu irmão se apaixonou pela Jéssica logo de cara. Ele estava completamente apaixonado por ela. Queria cuidar dela e ela precisava de alguém que cuidasse dela. Ela gostava de ir caçar com ele, gostava de fazer as mesmas coisas que ele fazia e era muito empolgante para ele.
Eles faziam uma combinação perfeita, pareciam o casal perfeito. Shane estava extremamente feliz com ela. Ela era o mundo dele. Ela acabou engravidando. E, claro, esse era um bom motivo para ficarem juntos. Então, acabaram se casando. Eles tiveram uma filha em 2002 e depois um filho no ano seguinte. Como pode imaginar, Jessica e Shane estavam maravilhados. Eles finalmente estavam vivendo o sonho de começar uma família juntos. Eu te amo, papai. Também te amo, filhão. Shane era muito bom com a família. Ele amava seus filhos, amava Jessie. Ele até morreria por ela. Ele se foi. Não! Ele morreu. Não resistiu. Não, Shane! Era tudo tão perturbador, tudo estava no ar e todo mundo só fazia chorar. Ninguém sabia o que fazer. Várias coisas se passavam pela minha cabeça, mas me pareceu no momento em que chegamos que poderia ter sido um tiro acidental. Ele achou que quando atirou no cachorro, a bala tinha ricocheteado e o atingido. Ele trabalhava para um fazendeiro de ovelhas e Shane foi lá naquele dia para cuidar das ovelhas. Shane carregava uma arma de fogo para cuidar dos animais que pudessem prejudicar as ovelhas. Fazia parte do trabalho do Shane assustar qualquer cão feroz para manter o rebanho seguro. Ele foi baleado bem no meio das costas. Tinha um ferimento grande em seu ombro. E queríamos saber como tinha acontecido. Seria um ferimento de saída do tiro nas costas depois que a bala atingiu sua espinha? Os primeiros paramédicos encontraram uma arma carregada na cena, caída no chão ao lado dele. What kind of gun did you shoot yourself with? A 1145. Ele dá a descrição da arma. Era uma semiautomática calibre 45 e ele diz que era essa que ele estava usando. Houve muita discussão inicialmente. Como é que ele fez isso com uma pistola? Mas sabemos que lesões podem acontecer em situações inusitadas e de formas muito estranhas. Então, no fim do primeiro dia, sabíamos que no segundo haveria o exame post-mortem e teríamos mais informações da autópsia que ajudariam a resolver esse caso ou exigiriam mais investigação. Nós só soubemos da segunda chamada para a emergência no dia seguinte, porque tinha ido para outra central de emergência. A localização da fazenda era bem mais perto do condado de Greene, condado de Boone. Não é incomum que as chamadas sejam transferidas para outro distrito. Eu peguei o segundo telefonema e ouvi pelo menos umas 10 vezes. Where are you at, sir? I just talked to somebody there. Get me back on with it, please. Okay, can you tell me a general area of where you're at? I'm on E57. About 2.5 miles west on E57 off of 169. Okay, are you...
You appear to be in... Are you in Greene County, sir? I don't know. Sir? Sir? Just let this one up again, please, hurry. Oh, my God. You did what, sir? Where are you at? What's going on, sir? Sir? É tão fácil de não notar as primeiras vezes que você ouve essa chamada e depois finalmente você entende tudo. É um tiro. So he's in the area of 57 and 230th. The weapon, sir? Are you there, sir? Sir? Okay, 57 what? Deer Avenue. Boone County, Greene County, point to point, 1033, Boone County. Stay with me. Sir, just let this one up again. Oh, get this blood through my arm. Oh, my God. Oh, my God. Stay with me. Na segunda chamada, deu para ouvir o segundo tiro sendo disparado. E Shane pensou, atirei em mim de novo. Sir, I'm just trying to figure out where you're at. Stay here with me. É algo muito difícil de ouvir. Foi uma chamada muito difícil. Não demora muito para você ouvir que ele estava dando seu último suspiro, que ele estava morrendo. Acho que isso é muito ruim de se ouvir, mas também é uma boa prova para se desvendar o que aconteceu. Então você tem de ver isso de ambas as perspectivas. Você tem que ser azarado para se atirar uma vez, mas o quão azarado um cara tem que ser para se atirar 2 vezes? Não fazia o menor sentido. Meu irmão era um excelente atirador. Ele não cometia erros. Shane sempre foi caçador, foi pescador. Ele gostava de caçar. Caçava peixes com arco e flecha. Ele podia viver esse dinheiro, sabe? Ele passava o inverno todo caçando e pescando. Ele ganhava muito bem. Eu não vejo como é possível alguém que sabia tanto sobre armas ter acidentalmente atirado em si mesmo. A polícia estava aberta a ambas possibilidades. Talvez sua arma tivesse disparado ou seria um engodo. Detetives, encontrei uma coisa aqui. Encontramos um cartucho cerca de 40 metros de seu corpo e era aparentemente ele que tinha disparado pelo menos um tiro em algum momento naquela manhã. Ele diz na gravação da emergência que ele tinha atirado contra um cão vira-lata para afastá-lo do rebanho de ovelhas. Talvez tenha sido acidental. Algo estranho tenha acontecido, porque não tínhamos evidências de que houvesse mais alguém na cena do crime. Quando você ouve o segundo tiro, você nota que foi à distância. Se Shane Hill tivesse disparado a arma, você teria ouvido um estrondo. Não seria um som distante e seco. A essa altura, era óbvio que era outra pessoa, não era ele atirando. Ao sairmos do local, tudo estava mudando de figura. O que inicialmente havíamos imaginado caiu por terra. Era um caso de assassinato. Fui pegar mais informações da autópsia para aprofundar a investigação. O médico me chamou e disse, escute, eu realmente acho que essa lesão no ombro veio de cima dele. E quando os resultados da balística chegaram... Descobriram uma bala calibre 36 dentro dele. E a arma dele não era calibre 36. Aquilo era munição de rifle, sem a menor dúvida.
sabiam que havia outra pessoa ali que tinha atirado nele. Agora temos que descobrir quem foi. Gostaria que me contasse tudo o que aconteceu na segunda-feira. Inicialmente, todo mundo é suspeito e sabíamos que John Blair esteve lá, então ele foi interrogado. Eu estava na outra fazenda que a gente trabalha juntos. Alô? O quê? Shane? Tá bom, eu tô indo, cara. Alguém viu você por lá? Meu chefe. John Blair chegou logo depois da polícia. Ele informou aos policiais na cena que tinha recebido uma chamada de Shane naquela manhã. Shane! Cara, preciso que fique atrás, eu sou amigo tá? Por dele, favor, eu trabalho aqui, o preciso Shane mesmo é que meu você fique amigo. atrás. Compreendo. Shane e seu amigo John Blair se conheciam há muito tempo. Eles faziam tudo juntos. Tinham uma amizade muito próxima. Eles até se consideravam como irmãos. Ele estava em todos os nossos natais, em dias festivos. Ele fazia parte da família. Normalmente, eu trabalhava numa fazenda e o Shane em outra. Quando precisavam de um trabalho extra em um determinado dia, íamos juntos para terminar o trabalho o mais rápido possível. Assim, nós podíamos ir caçar ou pescar. O John e o Shane pareciam amigos, eles se davam bem. Mas a polícia sabe que às vezes amigos viram inimigos. Você tem alguma arma? É claro que eu tenho armas. Você e Shane discutiram recentemente? Qual é, cara? Isso é ridículo. John Blair estava lá e era possível que tivessem tido alguma briga naquele dia. Acha mesmo que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Se ele te ligou e disse que atirou em si mesmo, por que você não ligou para a polícia? John Blair é um amigo de Shane e ele também é um colega de trabalho. Ambos trabalham para o mesmo fazendeiro cuidando das ovelhas. Acha mesmo que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Se ele te ligou e disse que atirou em si mesmo, por que você não ligou para a polícia? Eu não sei, eu tava assustado, tá legal? Eu liguei pra mãe dele e fui pra fazenda o mais rápido que eu pude. Alô? O quê? Shane? Eu mandei o Shane ligar para a emergência e dizer que eu já estava a caminho. Tá bom, eu tô indo, cara. Eu e ele sempre tivemos esse acordo. Quando um precisasse do outro, iríamos o mais rápido possível. Tem um minuto? Tenho. Fiz a verificação. Seu álibi confere. Seus registros telefônicos mostram uma chamada do Sr. Hill. Tá, ótimo, obrigado. John? Tá livre para ir. Eu estava chocado, estava chateado, estava estupefato, tudo ao mesmo tempo. Eu estava sofrendo com isso, foi traumático, não havia dúvidas quanto a isso. Tinha muito interrogatório a fazer. No primeiro dia, todos os familiares próximos foram interrogados. Me perguntaram se havia alguém que achávamos que poderia querer ferir o Shane. Eu disse a eles que não. Não conhecia ninguém que o odiasse. Shane era muito legal e generoso. Se ele tivesse, ele daria para você, mesmo que fosse a última moeda. Ele se orgulhava muito de ser uma pessoa boa. O dinheiro não era importante para ele. Mas a família certamente era. No dia seguinte à morte de Shane Hill, Jessica Hill foi interrogada. Queriam saber tudo sobre o paradeiro de Shane naquele dia. We're just going to kind of clarify some of the things that you guys had talked about, and maybe have a few more questions about what you know about
the incident. How long had Shane been working at District State Farm? It hasn't been a long time. I don't know, maybe a few months, 3, 4, maybe. A Jessica, no primeiro interrogatório, não demonstrou muita emoção. Ela estava muito tranquila, mas poderia estar em choque, porque isso foi poucas horas depois de receber a notícia de que Shane tinha morrido. Okay. So you've been working for a while. Yeah, if you ask John Blair, he was working there first, his best friend. He got Shane hired on. Já sabíamos que ela não estava na cena, porque ela estava com a mãe do Shane na casa deles. Estávamos tentando ter uma noção do estado emocional dele, das conversas que tiveram recentemente. Um dos detetives conhecia o Shane e a Jessica pessoalmente. Ele começou a perguntar sobre o melhor amigo do Shane, o Dan Blair. E o Dan também era irmão caçula do John. I know they talked to you the other day about your relationship with Dan Blair. Yeah. Why don't we kind of go over that again? Shane conhecia o Dan antes mesmo de conhecer a Jessica. Quer dizer, foram melhores amigos por muitos anos. Ah, cara. Lembra da última vez que fomos ao lago? Fiquei de ressaca uma semana por causa disso. Cara, nos divertimos muito. Foi irado. Tirava a camisa do corpo e te dava se precisasse. Ele daria qualquer coisa a você. Esse era o Danny. Valeu por me deixar morar aqui. Que é isso, cara? Prometo que vou ajudar com as contas. Te agradeço pra caramba, mas é sério, é muito bom ter alguém pra ajudar aqui dentro na casa. Porque eu trabalho o dia todo. Bom te ter aqui. Valeu, cara. Shane trabalhou na linha de gás em Oklahoma por um tempo e dirigia caminhões. Ele não gostava de partir e deixar a família sozinha, mas Danny morava lá com ele. Beleza, vou colocar as crianças pra dormir. Se precisassem de alguma coisa, o Danny estava lá pra ajudar. Papai, Vamos. Brinca comigo. Hora de dormir. Boa noite. Shane ficava fora por longos períodos de tempo. Então, Daniel e Jessica ficavam sempre sozinhos. Acho que eles viveram tempo suficiente juntos e ficavam sozinhos em casa o bastante para que uma coisa levasse a outra. Don't ever leave your best friend to take care of your kids for you because the bond grows very, very quickly. He helped me raise my children, basically, and it was very awkward and very strange. Durante os depoimentos que ela deu à polícia, Jessica e Daniel Blair tiveram um caso. Antes disso acontecer, é o melhor amigo dele, é a esposa dele. A Jessica disse que em 2005, ela e o Dan realmente acharam que o Shane estava viajando. Shane estava muito desconfiado, mas saiu. Ela achou que estivesse sozinha. Ele foi de caminhão até o final da rua, estacionou e voltou a pé. Que droga! Shane, cara. Eu saí faz 10 minutos! Desculpe. Meus filhos estão no outro quarto e você tá aqui com ela! Vai embora! Shane, calma, não! calma! Vai embora! Sai! Sai daqui! Esse era o melhor amigo dele e deveria ajudar quando ele estivesse fora, cuidar da família, mas em vez disso, ele quis assumir a posição de marido. Daniel Blair foi expulso da casa de Jessica e Shane Hill. They loved each other like brothers for so long, and then I basically come in and screwed the whole thing up. Shane e Jessie se separaram por 6 meses. Depois, Shane pegou o Danny e ela juntos na fazenda e houve a briga. Ele estava completamente desolado. Ele ainda a amava, não havia dúvidas disso. Honestamente, eu acho que o Shane nunca realmente pensou que fosse culpa da Jessica. Era fácil para ele colocar toda a culpa no Danny e em si mesmo. Ele amava a esposa e estava acabando com ele ficar longe dos filhos. Eles estavam tentando fazer as coisas funcionarem e Shane fazia o melhor que podia. Ele realmente fez um esforço enorme nessa época.
I was trying to get on with my life with my husband and my kids. Ele, desde o início, sempre foi um homem de família. Ele gostava de ser pai. Ele estava lá para cuidar de todos. Então, eles estavam novamente tentando acertar. Eles estavam vivendo felizes para sempre de novo. Não havia problemas no casamento. You know, I was very positive, very sure that I made the right choice going back to my husband. Ela disse que o caso já tinha terminado há muito tempo e que ela e Shane tinham um relacionamento amoroso muito bom. Eles tentavam voltar a ser amigos. Eu acho que eles fizeram as pazes e ficou tudo bem. Estávamos cientes do fato de que Jessica teve, numa época, um relacionamento com Dan Blair. Então queríamos ouvir a história de Dan para saber onde ele estava naquele dia, para que pudéssemos conferir o seu álibi e tudo mais. Dan Blair foi interrogado no segundo dia. Ele foi localizado pelo detetive Kendall. You own any firearms? Okay. You ever had any reason to dislike Shane Hill? No, not really. You ever gotten any physical altercations with him? 3 years ago, when he got me with his wife. Vai embora agora, cara! Vai! Have you had any contact with him since? 2005, we kind of made peace and we went out hunting together for shotgun season. Danny teve todas as chances de matá-lo na floresta. Mas ele não o matou. Danny era como Shane. Se você precisasse de alguma coisa, ele estava lá para ajudar. E ele era o melhor amigo do Shane. Hey, was your roommate home Saturday? Saturday, he worked over the road with me, and he quit his job the same time I did. Okay. What's his name again? Aaron Moss. So you both quit at the same time? Ele disse que não estava nem perto da cena do crime naquele dia. We went up to Wilson's shooting a couple games of pool. Tá pronto para apanhar no bilhar? Anybody see you in there? There was a few people up there. Not a lot of them. Do you know who the bartender was? Magnum. That's all I know about Magnum. Quando Daniel Blair foi expulso da casa de Jessica e Shane Hill, ele resolveu morar com Aaron Moss. E, claro, ele era o seu novo melhor amigo. Quer uma cerveja? Quero. Ele não estava lá na fazenda e não tinha nenhuma razão para ferir Shane Hill. All right, we're going to wrap this up. Thanks for coming in, Dan. You're welcome, Danny. Conheço o Danny faz tempo. Sabíamos que ele não puxou o gatilho. Esse não era o Danny. Ele não conseguiria, de modo algum, teria feito isso. Esse não é o fim da história. Esse capítulo ainda não foi escrito. What is the emergency? Chamadas para emergência são importantes de qualquer maneira, porque recolhemos informações que a vítima nos dá sobre o que está acontecendo na cena do crime. Mas, por outro lado, ela também dá uma noção de tempo de todo o evento, porque temos o registro desse tempo, a duração de cada chamada e a que horas essas chamadas aconteceram. Havia uma expectativa de liberarmos as chamadas da emergência para a mídia. E queríamos que a família ouvisse as chamadas antes da mídia, então mostramos o áudio para eles. Achamos que seria melhor se vocês ouvissem conosco primeiro. Se concordarem, eu gostaria de reproduzir para vocês. I'd like to pass out. Oh, I gotta go. No, stay online, sir. Foi horrível. Assim que ouvi a voz do Shane, e aí ouvi o que ele disse, sabe? Ah, meu Deus, rápido! Tá doendo tanto, me ajudem!
Eu desmoronei. Não consigo, não consigo. Pat ficou tão abalada que não conseguiu ouvir até o fim. Essa foi a última vez que ela ouviu a voz do seu filho. A parte mais horrível, eu acho, é ouvir o seu irmão gritar, sabendo que essa é a última vez que você o ouvirá e você já sabe que o próximo suspiro será o último. Ele não estará mais lá, isso é o mais difícil. Perguntaram a eles se acreditavam que Dan Blair faria algo para ferir o Shane. A resposta foi não, que ele não faria isso. O Danny nunca teria coragem de fazer isso. Precisávamos continuar com os interrogatórios. Okay, was your roommate home Saturday? What's his name again? Aaron Moss. O nome de Aaron surgiu quando pesquisamos o paradeiro de Dan Blair para descobrir onde ele estava vivendo. E ele estava morando numa casa velha que ele alugou em Boone com Aaron Moss. Aaron e Dan Blair eram praticamente inseparáveis. Eles iam a eventos sociais juntos, eles trabalhavam juntos. The time is 1:14 on the 1st of June, 2007. I'm here with Aaron Moss. All right. You know why you're here today? I believe so. What's your relationship with Shane? Didn't know the guy. Never met him ever. Aaron negou qualquer envolvimento nisso e disse que ele era muito amigo de Dan Blair, mas ele não conhecia Shane Hill, nunca tinha encontrado Shane Hill, que ele não teria nenhuma razão de ferir Shane. Então, basicamente, ele disse que não tinha mais informações a dar. I'm ending this interview at 2:23 on the 1st of June. Jéssica tinha usado o laptop na mesa da minha cozinha. Jéssica não estava lá. Então eu fui usar o computador. E assim que abri, tinha uma mensagem de Danny Blair que dizia: "Você não precisa se preocupar, ele nunca mais vai voltar." Foi devastador. Pat pegou o laptop e levou até a delegacia. Eles certamente pareciam desejar um ao outro e havia mensagens do tipo "estou com saudade" e "eu te amo" de ambas as partes, que não era nada da história que ouvimos um dia antes. Jéssica tinha indicado que não havia nenhum caso. E era muito importante obter informações para descobrir se os dois ainda estavam envolvidos e averiguar se isso era um motivo. Jéssica tinha mais informações do que ela estava nos contando, então pedimos que ela voltasse ao gabinete do delegado. Ela não sabia que tínhamos informações adicionais sobre o relacionamento. Então, quando apresentamos essa informação, o tom de seu discurso mudou. E aí ela começou a dar mais detalhes. Our belief is that you had more contact with him. That there were more. We did talk all the time. How often in the last 6 months have you had a sexual relationship with him? How often? I couldn't tell you for sure. E ela começou a falar de todas as queixas que fez a Dan Blair da vida com Shane e como ela desejava que ele desaparecesse. What would you complain about, or? Oh, him being a he makes me feel like all I'm there for is sex. Him not being grateful. What exactly have you said? And I just wish he wouldn't come home. And I wouldn't have to worry about everything anymore. It's one of those things that you don't really mean what you say. But I never thought anything would ever come of it. Ela indicou que só queria que ele fosse embora e nunca mais voltasse. E que ela queria se livrar do Shane. Did you make any phone calls at that moment? Yeah, I texted Dan to see what he was doing. Yeah. What did you say in that text? I said he finally left work. He did ask me what he was driving. I said, the white car.
Naquela manhã, houve uma comunicação entre Jessica e Dan sobre o Shane ter ido trabalhar e ela contou para o Dan quando ele saiu e o carro que estava dirigindo. I never told him that I wanted him dead. I always told him it would just be so much easier if he wasn't there. And he loves you, right? I feel he does. He's the type of guy that'd probably do anything for you. He always said he would. Mandamos policiais para a casa dele. Eles bateram na porta e pediram que ele fosse à delegacia para outro interrogatório. Well, Dan, we are looking at the full picture. And you are involved in the shooting of Shane. Okay? How? Dan, listen to me, okay? This is not something that I think that you saw yourself involved in, okay? But I think that you allowed your emotions, your love for Jessica. Okay, you love Jessica, don't you? I've always loved her. Okay. You had strong feelings for her. You told people that you had strong feelings for her. Ele não dá muita informação no início do interrogatório, mas depois ele começa a dar mais detalhes quando percebe pelo tom do interrogatório que temos novas informações. Aí ele começa a revelar toda a história. I couldn't shoot Shane. Because even though we had our problems, I still love him like a brother. Okay. Who did you have shoot Shane? I didn't have no one. Who was with you on that night? Did Aaron Moss go out there with you, Dan? Who was with you that day? Dan, the cat's out of the bag. Was it Aaron? Yeah. He went with you? Aaron's the one that did everything. Se o Danny estava envolvido a esse ponto, o Aaron também estaria, porque os dois estavam inseparáveis naqueles meses, entende? Eles não saíam sem ser juntos. Naquela manhã, houve uma comunicação entre Jessica e Dan sobre o Shane ter ido trabalhar e ela contou para o Dan quando ele saiu e o carro que ele estava dirigindo. Então, a mensagem foi que ele estaria lá. E esses indivíduos ficaram esperando. Shane viu o cão selvagem ou algum tipo de predador e ia atirar nele. E quando ele puxou o gatilho, eles puxaram também. Mascarando completamente o som da arma deles. Quando ele puxou o gatilho. I shot myself. I don't know, the gun just went off. I was going after a dog and my gun went off, but I can't move. Ele ainda tá vivo. O quê? Tá no telefone. O plano era garantir que ninguém soubesse que eles estavam lá. Então, eles sabiam que tinham que fazer algo. Então, se aproximaram um pouco mais e Aaron fez o segundo disparo.
Aaron Moss nunca admitiu nada. Era difícil para nós descobrir por que ele faria isso. Bem, ele disse que faria qualquer coisa por seu amigo Daniel, e foi isso que ele fez. O Danny contou que tinha um problema e o Aaron disse que cuidaria dele. Na manhã do enterro, foi que eu soube que eles tinham prendido o Danny e o Aaron. Estávamos esperando para ver se eles viriam prender a Jessica. Queríamos chegar até ela rápido antes que ela pudesse fugir ou fazer qualquer outra coisa. Não me lembro de ter prendido uma viúva no enterro do marido antes, mas o papel dela neste processo era muito significativo. Não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Ela podia ter evitado a qualquer momento e não fez isso. Jessica tinha planejado tudo do início ao fim. Eu não tinha dúvida que tudo partiu da Jessica. 100% de certeza. Ela manipulou o Danny como um fantoche. Danny se apaixonou por ela e teria feito qualquer coisa por ela, como o Shane fazia. Versão brasileira Audiocorp.